Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Queridos e queridas, hoje estamos aqui para mais uma história? Sim. História forte e marcante? Também. História que talvez você não sabe, pode ser que inclusive está aqui de visita. Se você está aqui pela primeira vez por indicação ou por curiosidade, sinta-se bem-vindo ao canal Dois Passos de Fé. Então já se inscreve, não custa nada. Inscreve, ativa o sino e vai, comenta, deixa o seu like bem gentil e entra conosco nessa viagem. Hoje contaremos uma história que virou filme, uma história que poderia ter tido outro desfecho, outro final, mas é o que temos para hoje, a vida real. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Queridos e queridas, a história que contaremos hoje é a história do Tom Lonergan e da Aileen Cassidy, um casal extremamente apaixonados. Eles se conheceram e eles eram do estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Amados, amantes, amigos e aventureiros, principalmente da parte da Aileen, uma menina que gostava de natureza, gostava de aventura e principalmente do mar. E ela conseguiu conquistar o seu marido para também se tornar um apaixonado pela natureza e principalmente por mar, principalmente por vida marinha e mergulho. E qual foi a surpresa quando decidiram, depois de muito planejar, sair em uma viagem para a Austrália, onde conheceriam e fariam mergulhos inesquecíveis. Pagaram um pacote, contrataram e pesquisaram boas agências de mergulho para passeio específico e foram. Era 25 de janeiro de 1998 e eles foram na Austrália mergulhar na Grande Barreiras de Corais. Queridos e queridas, um lugar paradisíaco, um lugar lindo para se mergulhar, para se registrar, não apenas em imagens, fotos, vídeos, mas na memória. E todos estavam empolgados e ansiosos. Havia cerca de 24 pessoas na embarcação, no barco que a Aileen e o Tom foram. Chegaram ao local do mergulho, todos mergulharam, todos estavam desfrutando daqueles momentos, daquela manhã. E qual não foi a surpresa do Tom e da Aileen quando submergem que procuram um barco que haviam ido? Nada. O barco simplesmente havia partido sem os dois. Se eventualmente na nossa audiência tiver pessoas que pratiquem de forma constante um mergulho, vai ter um entendimento de que vai mergulhar todo mundo, mergulha, todo mundo volta para o barco e voltam para a terra. Mas foi o contrário. Todos foram embora, partiram e deixaram o Tom e a Aileen. Relatos afirmam que esse mergulho dos dois demorou cerca de 1 hora. Então, quando eles submergem, que procuram a embarcação, que não encontram ninguém, é aquela história de pensar, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não, eles vão voltar, isso não está acontecendo comigo, não está acontecendo com a gente. Possivelmente eles devem ter pensado isso, não está acontecendo. Como assim nos deixaram em pleno mar? Nós pagamos para estar aqui, nós pagamos caro para estar aqui. Não havia uma multidão de 1000 pessoas dentro da embarcação, eram 24 pessoas, 25 pessoas. Como esqueceram 2? E eles ficaram aguardando e não chegou resgate nenhum. Por que falamos que eles ficaram aguardando? Porque anoiteceu. Passou toda a manhã, toda a tarde e anoiteceu. E passou, já imaginou uma noite dentro do mar, não num barco, não no bote, enfim, em algo que te dê uma tranquilidade. Eles estavam dentro d'água. O casal estava dentro d'água com equipamento de mergulho, roupa de mergulho, mas não podiam mergulhar. Estavam no meio do mar. Queridos e queridas, passou a noite. Se imagine você de noite dentro do mar, dentro da água. Amanheceu o dia, passou a manhã, passou a tarde, chegou a noite. A equipe do barco só veio dar falta dos dois cerca de 2 dias depois. Foi quando mais uma equipe precisou usar o barco e foi encontrado o material
tipo documentos, mochilas, a roupa de muda deles que eles haviam levado dentro do barco, no cantinho do barco. Foi aí quando notaram, ficou alguém naquele dia. Freneticamente começou-se então uma corrida para resgatar, encontrar esses dois. Onde estão esses dois, meus queridos? Não era na estrada, um local onde tu joga um GPS e assim fácil encontra. Era o ano de 98, mas era em alto mar. E começou uma busca, uma procura, uma urgência em encontrar, porque alto mar era um local infestado de tubarões, muitos tubarões, os mais perigosos possíveis, e eles estavam à deriva dentro da água. Quilômetros e quilômetros foram sendo encontrados equipamentos e roupas. Por exemplo, uma roupa foi encontrada em uma das praias por pescadores, feminina, e havia tipo um rasgo na axila, nas nádegas, do tamanho da Aileen. Outros equipamentos foi sendo encontrado também quilômetros à frente, e eles começaram o próprio resgate começou a corroborar a situação de que eles devem ter se afogado e as roupas estão assim sendo entregues pela maré. Mas cadê os corpos? Onde estariam os corpos dos meninos? Onde estariam os corpos, o corpo do Tom, o corpo da Aileen, que não aparecia? E entre os equipamentos que estavam sendo encontrados, desde pequenos objetos, coisas que são geralmente usados por mergulhadores, desde roupa, a roupa deles, restos de roupas, resquícios de roupa. Um mardósio também foi encontrado. Um mardósio é um equipamento é um dispositivo para se comunicar debaixo d'água, que os mergulhadores usam em específico. E esse ardósio foi encontrado e ficou na dúvida, era deles, era do Tom, era da Aileen? E quando abriram o equipamento, foram ver as mensagens e havia uma mensagem específica. Então tiveram a certeza que sim, era do Tom e da Aileen. E tinha uma mensagem perturbadora, uma mensagem de socorro, um pedido de socorro. Segunda-feira, 26 de janeiro de 1998, 8 horas da manhã. Para quem puder nos ajudar, fomos abandonados pela Cold Reef MV Otter no dia 25 de janeiro de 1998, 15 horas da tarde. Por favor, ajude-nos, venha. Precisamos de resgate antes que morramos. Ajude-nos. Queridos e queridas, essa mensagem já foi meio que não vou dizer nem que uma premonição, mas uma forma deles externar, vendo, infelizmente sentindo o que poderia acontecer. Horas haviam passado, eles não tinham comida, não tinham água, não tinham segurança, estavam cercados por tubarões. Os tubarões, as imagens que vocês estão vendo são imagens do filme. No final falaremos qual o nome do filme. Imagens do filme que foi feito baseado na história do Tom e da Aileen. Eles sabiam que poderiam morrer a qualquer momento. Os tubarões estavam fazendo uma espécie de dança do pânico, dança do pavor. Estavam ali tentando entender o que duas pessoas estavam fazendo no meio do mar, alto mar, abandonadas. Por mais que as buscas pudessem acontecer de avião, helicóptero, barcos, lanchas em alto mar, procurando, vai e volta, era impossível de encontrar os meninos, tanto o Tom como a Aileen, porque era alto mar. Eram dois pontinhos, duas pessoas perdidas em alto mar, não estavam em barco, não estavam em embarcação nenhuma, eles estavam dentro d'água. Não havia possibilidade quase que nenhuma, quase nula, de encontrá-los com vidas. Queridos e queridas, começou a surgir as teorias do que deveras ter acontecido com esse casal. Então, existia a teoria do desaparecimento de propósito, tipo uma encenação. Eles estavam meio que querendo sumir na vida. Eles eram casados, eles eram livres, eles poderiam sumir sem precisar encenar dessa forma. Mas sim, foi uma encenação dos dois, eles queriam sumir das famílias e criou-se toda essa cena. Eles saíram da água, deixaram os equipamentos dentro do barco para
fingir que foram esquecidos no mar e foram viver a vida deles. Isso foi divulgado pela imprensa. As pessoas que acreditavam nessa teoria meio que tentavam confirmar, mas foi derrubado por conta das contas bancárias dos dois, apólices de seguro, outras apólices não foram mexidas e as contas nos bancos também estavam lá intactos. Então não foi uma encenação de desaparecimento. A teoria o suicídio, meus queridos, foi bem divulgado. Foi bem, sabe, de forma gritante, foi... eles se mataram. Eles viram que não tinham mais chance, que iam morrer mesmo, então eles abandonaram a esperança e se mataram. E a terceira teoria é que foi um assassinato seguido de suicídio. Isso, assassinato seguido de suicídio. Porque, baseado nos alguns escritos no diário do Tom, o Tom afirmava que nos escritos dele de diário, que ele era como se fosse uma pessoa meio depressiva, que queria formas rápidas de morrer, ele não tinha muita vontade de viver, e ele escrevia muito essas coisas. Já no diário da Aileen era o contrário, ela, sabe, externava que estava preocupada com o Tom, a forma que o Tom levava e via a vida, ele precisava ser mais animado. Então, por isso, a terceira teoria corroborava que, nossa, então o Tom matou a Aileen em alto mar e depois se auto-exterminou. Mas as famílias, os peritos, as pessoas que, sabe, leram na íntegra os diários, viram que não tinha nada a ver. A imprensa pegou fragmentos desses textos e criou todas essas teorias. Mas as famílias entendiam que eles se amavam e amavam a vida, amavam aventuras. Então, na verdade, eles foram esquecidos, sim. Quando as 24 pessoas que saíram, que embarcaram, não foram as 24 que voltaram. 2 ficaram em alto mar. Não houve uma conferência, não conferiu-se, não fez uma chamada. Você, não. Entrou todo mundo, todo mundo tá aqui, quem tá aqui diz tô, mas quem não tá? Quem vai responder por quem não está? Jack Nair, capitão do barco, ele foi acusado de culpado, meu. Tu sai com X número de gente e não confere, assim, não confere de forma literal se todo mundo tá dentro? Ele foi acusado, mas ele não foi condenado. Pasmem vocês. Quem foi condenado, sim, foi a agência, né, que organizou a empresa. Ela foi multada e por negligência, por favor. O nome do barco era Outer Eager Dive. Queridos e queridas, a conclusão é triste, mas é que sim, as famílias entenderam com o passar do tempo que eles ficaram, gente, vamos pensar assim literalmente num banho de mar. Eles estavam em alto mar e eles estavam em pânico. Tubarões estavam cercando, davam uma fisgada. E você não vê o que você teme, mas você sentir que está perto de você ainda é pior. Então eles podem, em pânico, ter passado horas e horas, noites, fome, sede e principalmente, meus queridos, delírios. Então veio a desidratação, veio também a desorientação e podem ter se afogado ou ter sido devorado por tubarões. Ali na região onde aconteceu a tragédia, onde eles foram esquecidos, é predominante principalmente grandes tubarões brancos, o tigre e o tubarão-touro. A história do Tom e da Aileen está no filme Mar Aberto. Se você acho que você já viu esse filme, mas caso você não tenha visto, agora você vai ver com um olhar diferente. Se esquecem crianças dentro de carro, se esquecem objetos que ficam dentro de cirurgia em pessoas. Tudo isso pode custar a vida. E se esquecem pessoas no mar também. A vida prega peças. Na vida acontecem fatalidades, sim. Mas quais delas, meus queridos e minhas queridas, poderiam ser evitadas? Fica a reflexão. Até o próximo vídeo. Queridos e queridas, se você está aqui é porque você gostou da história. Ficou chocado com a história do Tom e da Aileen. Mas existem histórias que terminaram de forma melhor. Por exemplo, a história do Pauline. O Pauline, ele foi um
coreano que foi o contrário, ele escapou. Ele ficou à deriva na Segunda Guerra Mundial, lá por volta dos anos 1040, e ele, mesmo em alto mar, conseguiu escapar. Em alto mar, ele sobreviveu quantos dias ali? Mais de 50? Sim, mais de 50. Mais de 70, mais de 90, mais de 100, 133 dias. Pong Lin sobreviveu. Queridos e queridas, como foi que ele viveu? Ele conta na biografia ele viveu 70 e poucos anos, que ele improvisou algo para beber água na chuva, e todas as gaivotas que ele conseguia pegar, ele comia. E ele escreveu que nunca gostaria que ninguém tivesse que passar pelo que ele passou. Teve quem quebrasse esse recorde. O José Alvarenga, ele passou simplesmente mais do que 133 dias, mais do que 150, 200, mais do que 250, ele passou mais de 300, 438 dias, cerca de 14 meses em alto mar. Ele saiu para pescar com um amigo, e nessa pescaria o barco perdeu a direção e foi levado pela correnteza para o alto mar, quebrado. Eles não tinham como ter a direção, a dimensão. Queridos e queridas, nesse extra eu vou dizer para vocês uma polêmica que tem sobre esse caso. Eram 2 amigos pescadores que foram à deriva em alto mar e ficaram 438 dias. E foi resgatado apenas o José Alvarenga. Ele, mais de 1 ano à deriva, no meio do mar. Isso não foi tanto tempo, foi agora 2000 e alguma coisa. Ele disse que sobreviveu comendo tartarugas, pescava as tartarugas. Há uma polêmica. Ele fala que o amigo morreu, o outro pescador morreu de fome, não conseguiu suportar. Mas há a polêmica de que ele praticou a antropofagia. Sim, ele possivelmente pode também ter matado ou comido o amigo que morreu. Enfim, são histórias dos extras.